Vem cá, vamos resolver a questão 141 do Enem de 2019. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. Até esse ponto, nenhuma informação matemática. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em, pelo menos, 5% do valor do objeto. Agora sim, nesse finalzinho de parágrafo, nós já vemos que a pessoa que perdeu o objeto, para reavê-lo, tem que pagar pelas despesas do transporte. Então, por exemplo, se você tem um livro de matemática que custa R$100 e você foi passear em outra cidade, foi num congresso, por exemplo, e perdeu seu livro de matemática. Você sabe que as despesas com o transporte ou com o envio pelo correio, só para efeito de suposição, ficam em R$20. Para você reaver esse objeto, você teria que pagar o envio pelo correio do seu livro, que é de R$20, mais 5%, o valor mínimo referente à recompensa pela restituição do objeto. 5% de 100 corresponde a R$5. Então, no mínimo, você gastaria os R$20 de envio pelo correio, mais R$5 do valor da recompensa no mínimo. Ou seja, R$25 ao todo. Vamos continuar aqui no enunciado. Ela sabe que o custo com transporte será de 1/5 do valor atual do objeto, e como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível da recompensa, desde que o gasto total com as despesas, o que significa gasto total com as despesas? Gasto com o transporte e gasto com a recompensa. Esse gasto total com as despesas não pode ultrapassar o valor atual do objeto. Então, nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa, que ela deverá ofertar é igual a... Eu já desenhei uma barra horizontal na cor vermelha do lado direito da tela, que corresponde ao valor do objeto. Aqui onde eu estou indicando com o cursor, eu vou anotar o gasto com transporte, que ali no segundo parágrafo foi citado que é de 1/5 do valor do objeto. Vamos anotar aqui. Uma das maneiras de resolver esse exercício é descobrindo agora a que percentual do valor do objeto corresponde 1/5 e depois calcular o valor da recompensa, considerando que a soma da recompensa com o gasto com transporte tem que gerar no máximo 100% do valor do objeto. Vamos calcular a que taxa percentual corresponde 1/5 do objeto. Você pode resolver isso de várias maneiras. Eu vou começar aqui usando o conceito de frações equivalentes. Para determinar que taxa percentual corresponde a 1/5, usando o conceito de frações equivalentes, eu tenho que obter uma outra fração que tenha o denominador 100 e que represente o mesmo valor que 1/5. Se eu multiplicar 5 por 20, eu vou obter 100. Vamos fazer isso. 5 vezes 20 é igual a 100. Eu já tenho o denominador da fração equivalente a 1/5. Para calcular o numerador dessa fração aqui que eu estou indicando, nós teremos que multiplicar também o numerador de 1/5 por 20. Ou seja, 1 vezes 20, que resulta em 20. Ou seja, a fração que tem denominador 100 e é equivalente a 1/5 é o 20 centésimos. Para escrever na forma de porcentagem, a gente usa aquele número no numerador, que é o 20, e o símbolo de porcentagem. Eu repito, para determinar a forma de porcentagem de 20 centésimos, eu uso o numerador e escrevo depois o símbolo de porcentagem. Isso só funciona para frações que tenham o denominador 100. Por isso que nós calculamos essa fração centesimal que é equivalente a 1/5. Suponha que você não queira trabalhar com frações equivalentes. Existe outra maneira? Sim, fração representa também divisão. O que a gente vai fazer é dividir 1 por 5. Vamos lá. Não dá para dividir, eu coloco 0, aqui no quociente, acrescento um 0 lá no dividendo. Agora eu consigo dividir. 10 dividido por 5 resulta em 2. 2 vezes 5 é 10, para 10 nada. Logo, aquela fração 1/5, ela representa o 0,2, que é 2 décimos ou 20 centésimos. Lembra?
essa primeira posição representa os décimos e a segunda os centésimos. Então, você tem nesse ponto os mesmos 20 centésimos, só que na forma de decimal. E 20 centésimos corresponde a 20%. Como que eu converto mesmo um decimal para porcentagem? Eu desloco 2 ordens da vírgula para a direita e acrescento o símbolo de porcentagem, obtendo 20%. Se você tem dúvidas a respeito desses tipos de conversões, eu tenho uma playlist especial só tratando desses tópicos. Eu vou deixar na descrição aqui desta videoaula. Vá lá e confira, vale a pena. Aproveitando, deixa aí seu like. Agora, vamos continuar determinando o percentual equivalente à recompensa. Nós sabemos, pelo enunciado do exercício, que a pessoa que perdeu o objeto está disposta a ter um gasto total de 100% do valor do objeto, no máximo. 20% vai ser gasto com o transporte e, portanto, para a recompensa vão sobrar os outros 80% que faltam para completar 100% do valor do objeto. Repetindo, que cálculo mesmo eu faço para determinar esses 80%? Eu considero o valor total do objeto, que corresponde a 100%, e extraio os 20% que a gente acabou de calcular referentes ao transporte do objeto. 100% menos 20% é igual a 80%. Tem outra maneira de resolver? Sim, tem. Depois de determinar que 1/5 era o valor do transporte do objeto, você poderia imaginar que, para completar um inteiro, faltam 4/5 do valor do objeto. E aí sim, calcular qual que é a taxa percentual equivalente a 4/5. E isso pode ser feito ou usando as frações equivalentes, multiplicando o denominador e o numerador por 20, para obter a fração centesimal, ou seja, com o denominador 100. Para obter 100 aqui no denominador da fração equivalente a 4/5, eu tenho que multiplicar o 5 por 20. E eu vou fazer a mesma coisa lá no numerador, 4 vezes 20, 80. Então eu tenho 80 centésimos, que é a mesma coisa que 80%. Lembre-se, usando ali o valor que está no numerador, seguido do símbolo de porcentagem. Ou então a gente pode conseguir essa taxa percentual a partir do decimal equivalente. Eu vou dividir 4 por 5. Eu não consigo dividir o 4 por 5 porque ele é menor do que 5. Logo, eu acrescento o 0, no quociente mais o 0 lá no dividendo. 8 vezes 5 é 40, para 40 nada. E assim eu tenho como quociente 80 centésimos, que corresponde a 80%. A alternativa correta é a E. Forneci bons motivos para você deixar o seu like e inscrever-se no canal, participando dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Deixe nos comentários se você achou essa resolução muito fácil ou se você conhece outra maneira de resolver o problema. Te espero para a próxima aula. Até lá!